Noite linda para você acompanhar Notícia para Trabalho. E hoje eu tô com a Mária Ponciodônio, ela é especializada em treinamentos de vendas e vai falar com a gente hoje sobre como o que é PNL e como ela está relacionada às vendas. Seja bem-vinda, Mária. Obrigada, Regina, obrigada. É uma alegria estar aqui, que a gente possa trocar bastante coisa e que o seu público consiga captar o que a gente pode compartilhar dessas informações, das vivências, dos treinamentos que a gente faz e entrega no dia a dia. Como você usa técnicas de PNL para influenciar positivamente o comportamento dos clientes durante o processo de vendas? Então, a programação neurolinguística, ela te dá ela te ajuda a conhecer mais o comportamento das pessoas, o comportamento humano e como esse comportamento influencia no dia a dia, né? Então, é uma ferramenta importante de comunicação. E aí ela me mostra como eu consigo, prestando atenção no meu cliente, prestando atenção nas mensagens que esse meu cliente passa, como eu consigo falar com ele de uma maneira que ele vai conseguir interpretar e que ele vai conseguir associar a minha venda ao dia a dia dele, aos benefícios que esse meu produto que eu estiver trazendo de produto, quais são esses benefícios para o dia a dia. Então, a PNL vai me ajudar nessa comunicação e nessa interação. Quais são os princípios chaves da PNL que se aplica à estratégia de vendas? A gente vai falar dos princípios agora. Então, a PNL, como eu falei, ela tem muitas ferramentas, tá? Então, assim, quando eu presto atenção na comunicação, uma das coisas muito importantes que a PNL me ajuda e que ela mostra que é imprescindível para uma venda é eu criar rapport. Rapport é uma das ferramentas da programação neurolinguística que ela me ensina. Eu vou dar um exemplo bem simplista, tá? Então, assim, como o meu cérebro fala para o seu cérebro que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa que o que eu for passar para você é bacana e realmente tem a ver com você. Então, ela tem esse rapport, ele tem algumas estratégias, né? Então, espelhamento, eu vou te acompanhar, tom de voz, a sua fisiologia, o jeito que você está falando, os termos que você está falando, esses tipos de microestratégias fazem com que eu me conecte mais com você e aí você vai confiar muito mais no que eu estou dizendo, no que eu estou vendendo. Bacana. Você pode compartilhar um exemplo de PNL que ajudou a melhorar as suas habilidades em vendas? Para fechar uma venda difícil? Então, uma das coisas muito importantes que a PNL mostra para gente em relação, de novo, à comunicação, é eu prestar atenção em você ou no meu cliente como um todo. Então, às vezes o meu cliente diz, eu não posso comprar nesse momento porque eu não tenho dinheiro, por exemplo. Mas às vezes a postura dele está falando uma outra coisa. Às vezes o tempo verbal que ele está falando uma outra coisa. Então, eu observar esse todo da comunicação dele faz com que eu identifique se o que ele está falando é realmente verdade e normalmente não é, né? O que a gente aprende é que poucas vezes as pessoas não compram simplesmente por causa de dinheiro, né? Por causa de financeiro. Então, quando eu percebo isso, quando eu percebo essas desculpas, eu acabo adaptando essa mesma desculpa a minha estratégia de comunicação, a falar outros exemplos. Então, eu coloco a pessoa, por exemplo, dentro da cena. Então, se eu estou vendendo um carro, por exemplo, a PNL mostra o quê? Que é legal eu mostrar para ele, olha, imagina você saindo com a sua família no final de semana com esse carro que é muito seguro, né? Então, quando a gente presta atenção nisso, a gente vai usar exemplos, a gente vai usar alguns detalhes que que o próprio consumidor, que o próprio cliente está usando. Então, a gente aprende a observar o que eu até falo de
é muito mais do que uma escutativa. Não é só ouvir o que ele está dizendo, mas ouvir o que ele está dizendo, ouvir o tom de voz do que ele está dizendo, ouvir o tempo verbal do que ele está dizendo, prestar atenção no que o corpo está dizendo. A gente fala sobre pistocular, né? Então depende para onde você está olhando, o que aquilo pode significar ali no seu cérebro. Então eu estou conversando comigo mesmo, é um diálogo interno, eu estou imaginando se eu comprar esse carro, como ele vai ser, ou eu estou lembrando alguém que falou alguma coisa para mim. Então, assim, eu prestando atenção, eu fazendo essa escutativa de uma forma muito mais completa, eu consigo entender meu cliente de uma forma, de novo, mais completa, e aí eu vou usar todas essas informações para poder fazer minha venda. Bacana. E como adaptar a abordagem de vendas usando PNLs aos diferentes tipos de personalidades? Assim, parece repetitivo, mas é que é realmente muito real, né? Então, como que eu vou adaptar? Eu prestei atenção no meu cliente, eu sei que ele é um cliente, por exemplo, mais jovem, mais extrovertido. Eu vou espelhar essa jovialidade, eu vou espelhar por exemplo, se ele é sorridente, eu também vou espelhar isso e eu vou adaptando. Não, é um cliente que, por exemplo, ele é advogado, ele é mais formal, ele é mais, ele tem palavras mais sofisticadas, então eu vou fazer exatamente isso, eu vou usar a forma que esse meu cliente faz, a forma que ele se comunica, para me comunicar com ele. E aí eu vou me adaptando a cada um desses formatos, né? Tem muitos, então não dá para falar assim, você vai ser, por exemplo, se eu for numa empresa como a Google, então eu devo ir vestida de uma forma mais, né, mais descontraída, mais casual. Se eu for dar uma palestra, por exemplo, eu já dei palestra na OAB, eu vou dar uma palestra na OAB, eu tenho que ir de uma maneira mais sóbria, né, usar um salto, e aí desta forma eu consigo me conectar com o meu cliente e eu vou me adaptando a esse cliente de uma forma mais completa. Bacana. E quais os principais desafios que você enfrenta ao implementar uma técnica de PNL? Em um ambiente de vendas, como isso supera? Então, o desafio é a gente estar presente. Então, por exemplo, eu estou atendendo você, eu estou dando um treinamento para você. Para eu dar um treinamento para você e eu mostrar para você tudo aquilo que você vai ter de benefício fazendo esse treinamento, e eu mostrar para você todos os detalhes que um treinamento de vendas, que os detalhes que uma abordagem diferenciada, para eu poder estar adaptando tudo isso a Regina, né, ou a uma outra pessoa que eu tô falando, eu tenho que estar muito presente, porque só assim eu vou prestar atenção, porque se eu simplesmente repetir o que eu falei no meu treinamento anterior, por exemplo, eu posso estar me comunicando de uma forma que não seja assertiva. Então, eu estar presente onde eu estou, né? Então, não ficar prestando atenção no celular, não ficar pensando que depois que eu sair daqui eu tenho um compromisso, ou não ficar pensando em alguma informação que eu recebi ontem, passado, futuro, está longe de mim. Então, se eu quero ser assertiva, eu tenho que estar 100% no presente. Então, estar ali naquele momento. E aí, só assim eu vou conseguir me comunicar de uma forma correta, me conectar de uma forma correta e te dar as respostas e te dar, usar essa informação, né, de PNL ou todas aquelas que eu li a respeito de você. Só assim eu vou conseguir ter realmente sucesso naquilo que eu estou fazendo ou falando. Uhum. E como a comunicação verbal desempenha um papel importante nas suas interações de vendas? Como a PNL pode ajudar a melhorar a comunicação? Então, a gente aprende o seguinte, que numa comunicação de uma forma correta, né, então do 100% do que eu comunico agora, por exemplo, que eu estou falando com você, que eu estou falando
teu público, do 100%, só 7% é o que eu estou dizendo. O resto é meu tom de voz, então 38% é meu tom de voz, é a velocidade que eu estou falando, e 55% é a minha fisiologia. É eu dizendo, eu mostrando que eu sou mais confiante, ou eu mostrando que eu sou mais tímida, ou eu mostrando que eu sei do que eu estou dizendo. Então, a comunicação não verbal é exatamente isso. É a gente ter consciência que do que eu digo, só 7% é o que foi dito. O resto é o que está incluso nessa comunicação. E aí eu prestando atenção em tudo isso e prestando atenção como você reage, né? Então é meio doido. Então, por exemplo, eu estou te vendendo um produto e eu falei o preço, você tá assim. Aí eu falei o preço, você veio, encostou na cadeira. Para quem não está observando, parece que foi só um encostar aqui na cadeira, mas não é. E às vezes nem você se dá conta disso. Mas essa encostar na cadeira pode significar para o seu cérebro o quê? Peraí, deixa eu pegar um pouco mais de espaço e prestar atenção no que você está dizendo. Ou se eu disse alguma coisa, se eu dei uma informação e você se aproximou mais, pode significar o quê? Que você está interessado. Peraí, me fala mais sobre isso. Então, eu prestando atenção nestes pequenos movimentos, ou, por exemplo, estou falando com alguém e a pessoa está se movimentando muito na cadeira, pode significar o quê? Que ela está desconfortável. Não desconfortável necessariamente com a cadeira onde ela está, mas ela está desconfortável, às vezes, com o que eu estou dizendo. Então, se eu presto atenção nisso, eu vou, de novo, mudar a minha estratégia de comunicação, eu vou mudar a forma que eu estou comunicando, que eu estou falando com ela, os exemplos. Então, se eu presto atenção nesse desconforto, eu vou adaptando, né? Então, eu vou corrigindo a rota conforme eu estou conversando com essa pessoa. Uhum. E que conselho você dá a um vendedor que deseja importar princípios da PNL para a sua própria prática de vendas? Então, há anos atrás, se você me perguntasse que um vendedor nasce pronto, eu diria nasce. Nasce, é dom, eu falaria isso. Hoje eu não falo mais isso. Hoje, depois de tanto estudar, eu percebi o quê? Sim, tem pessoas que têm o dom, não necessariamente o dom para venda, mas o dom para se conectar com as pessoas, o dom para se comunicar com as pessoas. Mas, assim, o grande erro, às vezes, nosso e do vendedor eu já tenho dom, então eu não preciso, eu já me comunico bem, então eu não preciso estudar. Antes de eu aprender programação neurolinguística, eu já me comunicava muito bem. Só que depois que eu aprendi a PNL, a minha comunicação ficou muito mais assertiva. Então, um vendedor que quer usar a PNL, ele tem que fazer o quê? Estudar. Ele tem que estudar e prestar atenção exatamente. Então, por exemplo, a gente falou sobre rapport. Uma das ferramentas é o espelhamento, eu prestar atenção na sua voz, eu prestar atenção no tom de voz, né, no que você está dizendo, se você falou algum termo, se você tem algum hábito, né, se você gesticula mais, gesticula menos, isto é uma das ferramentas. Mas, quando você estuda muito mais a programação neurolinguística, você descobre o quê? O que é rapport? Rapport é essa conexão que eu já faço, mesmo sem saber o nome. Então, se eu prestar atenção no que você está dizendo, se eu prestar atenção naquele todo, lembra que eu falei de estar presente? Se eu estou presente, este rapport, este espelhamento vai acontecer como consequência. Então, eu não preciso necessariamente, se você dobrou a perna, eu vou dobrar também. Eu não preciso fazer isso. Isso vai acontecer naturalmente. Como já acontece mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, né? Mesmo que eu não saiba nada sobre rapport, eu já me conecto com você.
Mas quando eu sei e eu conheço, eu presto atenção em alguns detalhes que eu não prestaria. Então, um bom vendedor e um vendedor que está querendo crescer na profissão, um vendedor que está querendo se destacar, vender muito menos, alavancar suas vendas e bater as metas, ele vai estudar. Um bom vendedor, ele vai estudar sempre. Ele vai saber sobre atualidades, ele vai saber o que está acontecendo na política, no futebol. Só que um bom vendedor inteligente, ele nunca vai discutir com o cliente. Eu sou de um partido, eu gosto de um partido, você gosta do outro, e aí eu vou mostrar para você que o meu é melhor? Não. Eu vou ganhar a tua venda, a tua compra, eu vou ganhar a sua confiança, sem falar, né, sem entrar nesses detalhes. Mesmo que, por exemplo, a gente goste do mesmo time de futebol, não é interessante que a gente fique falando de futebol, porque senão desvia, né? Então, em vez de eu vender meu produto, a gente só vai falar sobre futebol, sobre política, sobre religião ou sobre qualquer outro assunto. Então, eu posso usar alguns desses assuntos, se eu perceber que a gente, né, tá no mesmo time, ou que a gente vista a mesma camisa, se eu perceber, eu posso usar para me conectar no começo, mas aí a gente já vai direcionando a conversa, né, o bom vendedor já vai direcionando a conversa naquilo, no resultado que ele quer, que é fechar a venda. E fechou a venda, outra coisa que a gente aprende, fechou a venda, fica quietinho, vai lá, recebe e não entra em detalhes, porque às vezes você fechou a venda, falou tanto que o cliente desistiu. E já vamos para a última pergunta, né? Como é meio que mede o sucesso da estratégia de vendas com base na PNL? Então, como eu falei, a PNL, ela te dá ferramentas. Para vender, ela te dá ferramentas. Para se conectar, ela te dá ferramentas para os resultados. Mas tudo isso é esforço seu, tudo isso é esforço do teu vendedor, tudo isso é esforço do teu time. E nada mais do que resultados em termos financeiros. Óbvio, a minha empresa eu tenho que prestar atenção no que a empresa quer. A empresa quer, lógico, vender, então aumentei as vendas, uma coisa. Não, a empresa quer fidelizar o cliente, a empresa quer que os clientes façam recompra. Então, eu vou perceber se eu tive sucesso ou não, baseado nisso. Eu buscando o objetivo que a empresa quer, os resultados que a empresa quer. Ou venda, ou fidelização, ou aumento, ou recompra, ou indicação, né? Cada empresa, cada time, cada gestor dá um desafio para o teu cliente. A PNL, ela vai ser mais uma ferramenta, né? Ela não é a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta muito poderosa. Mari, como que a gente faz para saber outras informações e comprar o seu produto? Ah, que lindo. Então, eu tô no Instagram, né? Eu tô no Instagram, tô no YouTube, mas o meu Instagram é Mari Posidônio Oficial. E aí, se vocês quiserem alguma informação, se quiser me contratar, eu vou no Brasil inteiro, eu dou esses treinamentos de vendas e eu dou treinamento também de comunicação. Então, por exemplo, agora que a gente está na época de política, eu dou treinamento, por exemplo, para os candidatos a prefeitos, a vereadores que querem se comunicar de uma forma mais assertiva, que querem se comunicar, se conectar com seus eleitores, saber exatamente como que eu vou conquistar o coração do meu eleitor. Então, esse treinamento de comunicação para a política também funciona muito bem, dá grandes resultados e a gente consegue mostrar para o político que ele consegue uma autoridade que às vezes ele não está conseguindo só com a comunicação dele. Então, mostrando, fazendo alguns ajustes, os resultados são muito melhores. Então, a gente tem alguns partidos aí que a gente já trabalha, a gente tem alguns candidatos que a gente já faz um trabalho bem legal e com excelentes resultados. Então, entra em contato lá tá meu telefone, lá tem caixinha de perguntas, então fica super à vontade, eu adoro responder. Obrigada, Mari. Obrigada. E pare de dar desculpa ao nosso livro, impulsione sua comunicação. Se você quer melhorar a sua comunicação também, invista nesse livro, que vocês vão ter bastante resultado.
E quem quiser participar dos 8 encontros para aprimorar sua comunicação, também entre em contato com a gente. É outro dos treinamentos aqui da comunicação da notícia. Eu agradeço mais uma vez a presença da Mari, agradeço o Nilson do outro lado das câmeras e peço a Deus Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Obrigada.